Bom, essa é a aula de rede de computadores. Então a gente vai começar a falar a respeito de modelos de referência. Tá? Então existem duas importantes arquiteturas de rede: o modelo de referência OSI e o modelo TCP/IP. O modelo OSI ele foi desenvolvido pela ISO, que é essa International Organization for Standardization, e possui 7 camadas. Cada camada possui um subconjunto de funções e depende da camada inferior para realizar funções mais primitivas e ocultar os detalhes dessas funções, e oferece serviços à próxima camada mais alta. A ISO definiu um conjunto de camadas e os serviços realizados por cada camada, com o objetivo de ter camadas o suficiente para cada camada ser pequena e não ter tantas camadas a ponto de sobrecarregar o sistema. Os projetistas desse modelo consideram que esse modelo e os protocolos desenvolvidos dentro do modelo dominariam o mercado, mas isso não aconteceu. Em vez disso, a arquitetura TCP/IP dominou o mercado. Existem vários motivos para isso. Por exemplo, na época, os principais protocolos TCP/IP estavam bem testados, enquanto que os protocolos OSI estavam no estágio de desenvolvimento, e somente o TCP/IP estava pronto para interoperar entre as redes. Além disso, o modelo OSI é complexo, possui 7 camadas, enquanto o modelo TCP/IP realiza as mesmas funções com 2 camadas a menos. Os subcapítulos abaixo abrangerão cada modelo explicando suas camadas separadamente. O modelo de referência OSI, também conhecido como modelo de referência ISO-OSI, esse modelo se baseia em uma proposta desenvolvida pela ISO para a padronização internacional dos protocolos e possui 7 camadas que são: camada física, é responsável pela estruturação de hardware, ou seja, a transmissão de bits por um canal de comunicação. Essa transmissão deve garantir que quando um lado enviar um bit, o outro lado deve realmente receber um bit e não um bit zero. Camada de enlace é responsável pela comunicação entre as máquinas, ou seja, transforma um canal de transmissão normal em uma linha livre de erros de transmissão. Para isso, essa camada mascara os erros reais, de modo que a camada de rede não os veja. Isso é possível usando o quadro de dados, ou seja, o transmissor divide os dados de entrada em quadro de dados e transmite os quadros sequencialmente. Se esse serviço for confiável, o receptor confirmará o recebimento através de quadro de confirmação. Um quadro consiste em um conjunto de bits agrupados que transportam informações de usuário e de controle de enlace. Camada de rede é responsável pelo roteamento de endereço IP. Para isso, essa camada determina como os pacotes são roteados da origem até o destino. Essas rotas podem ser divididas em 3 formas: tabelas estáticas, que raramente são alteradas, ou podem ser atualizadas de forma automática, evitando componentes defeituosos, determinadas no início de cada conversação, por exemplo, uma sessão de terminal em uma máquina remota, e dinâmicas, sendo determinadas para cada pacote, refletindo a carga atual da rede. Essa camada tem como função controlar o congestionamento de pacote, a qualidade do serviço fornecido, atraso, tempo em trânsito e instabilidade, entre outros. Também pertence à camada de rede. Essa outra função desta camada é trafegar os pacotes de uma rede para outra, onde o endereçamento das redes podem ser diferentes, ou a rede pode não receber o pacote por este ser muito grande. Os protocolos podem ser diferentes. A camada de rede deve permitir que redes heterogêneas sejam interconectadas. Camada de transporte é responsável pela comunicação entre origem e destino. Para isso, essa camada aceita dados da camada acima dela e, se for preciso, divide em unidades menores e repassa essas unidades à camada abaixo dela, a camada de rede, garantindo que todos os fragmentos chegarão corretamente à outra extremidade. Todas essas etapas devem ser feitas de forma eficiente e de forma que as demais camadas superiores não percebam as mudanças de tecnologia de hardware. Esta camada também é responsável por determinar que tipo de serviço, determinado quando a conexão é estabelecida, deve ser fornecido à camada de seção e aos usuários da rede. Entre elas são canal ponto a ponto, mais popular, livre de erros, e entrega as mensagens ou bytes na ordem que forem enviados. Ou mensagens isoladas, não possui nenhuma garantia relativa à ordem de entrega e a propagação da mensagem para vários destinos. Camada de seção permite estabelecer seções de comunicação entre os usuários de diferentes máquinas. Esta seção oferece diversos serviços, como por exemplo, controle de diálogo, mantém o controle de quem deve transmitir em cada momento, gerenciamento de token, impede que 2 partes tentem executar a mesma operação crítica ao mesmo tempo, sincronização, realiza a verificação periódica de longas transmissões,
para permitir que elas continuem a partir do ponto em que estavam ao ocorrer uma falha e a subsequente recuperação. Camada de apresentação é responsável pela uniformização das mensagens, ou seja, a camada de apresentação está relacionada à sintaxe e à semântica das informações transmitidas. Esta camada gerencia as estruturas de dados abstratas. Essas estruturas permitem a comunicação entre os computadores com diferentes representações internas de dados. Camada de aplicação é responsável pela utilização das mensagens. Essa camada possui vários protocolos necessários para o usuário. O protocolo mais usado é o HTTP. Quando digitado um endereço de site no navegador, o navegador, usando HTTP, envia o nome da página desejada ao servidor, que hospeda a página. O servidor então transmite a página ao navegador. Além desse protocolo, outros protocolos são usados para transferência de arquivo, correio eletrônico e transmissão de notícias pela rede. Então aqui nós temos uma visualização dessa camada, desse protocolo, o modelo de referência OSI. O que acontece é que isso aqui é um modelo de referência. Na verdade, nenhum protocolo segue obedece estritamente às camadas desse modelo OSI aqui não. Ele simplesmente, o protocolo TCP/IP, ele simplesmente se baseia no modelo OSI. Tá? Mas como foi dito anteriormente, ele tem duas camadas a menos. Na verdade, o modelo TCP/IP ele aglutinou algumas camadas dessa. Tá? Mas a importância desse modelo OSI é porque foi o primeiro modelo de referência de protocolo de comunicação que surgiu. Tá? E o TCP/IP ele acabou se baseando nesse modelo OSI para desenvolver os diversos protocolos da pilha de protocolos TCP/IP. Então aqui nós temos como se nós tivéssemos dois computadores, tá? Um computador A e um computador B. Aqui está como host A e host B. Então são dois computadores se comunicando. Tá? Cada computador desse, hipoteticamente aqui, está adotando um protocolo OSI, tá, completo, com as suas 7 camadas. Então aqui nós temos a camada física, camada de enlace de dados, camada de rede, camada de transporte, camada de sessão, de apresentação e de aplicação. Igualmente no host B nós temos também todas essas 7 camadas representadas aqui. O que ocorre é que se esse host A quer se comunicar com o host B, tá, ele começa descendo o nível nessas camadas aqui. Tá? Então vamos lá, quando o host A, por exemplo, como foi dito anteriormente, vamos supor que esse host A que seja um cliente e o host B seja o servidor. Então essa camada de aplicação aqui ela ocorre no próprio navegador web. Então quando o cliente, por exemplo, digita no navegador web o endereço de um recurso qualquer para ser acessado no servidor, e o nosso servidor hipotético seria o host B, tá? Esse endereço, essa informação, ela vai descendo entre as camadas, tá? Até que ele chega na parte física. A parte física é aquela parte de transmissão mesmo, a transmissão física de sinais. Tá? Então, a parte física do host A se comunica com a parte física do host B, então eles têm que estar fisicamente conectados, tá? De alguma forma, seja por meio de cabo, seja por meio de infravermelho, seja por meio de micro-ondas, seja por meio wireless, enfim. Tem que haver uma conexão física entre esses dois hosts aqui. A partir daí, o host B, o nosso suposto servidor, quando recebe essa informação vai subindo as camadas até chegar na camada de aplicação dele. Tá? E da mesma forma, como ele tem que responder esse recurso para o cliente, no caso nosso cliente seria o host A, tá? Então ele vai processar essa informação. Depois de processada, essa informação ela vai descendo as camadas até chegar na camada física. Tá? Então da camada física do servidor se comunica com a camada física do cliente, e a partir daqui ele vai subindo as camadas, tá? Até fazer a efetiva exibição do recurso que foi solicitado pelo cliente aqui no nosso navegador web, no caso que se encontra na camada de aplicação. Então resumidamente é assim que funciona essas camadas aí, sem querer entrar em detalhes a respeito de cada camada dessa. Então vamos lá, o modelo de referência TCP/IP. A partir de um projeto do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, o DARPA, chamado ARPANET, financiado pela Advanced Research Project Agency, ou seja, a ARPA, foi desenvolvido um novo modelo baseado no modelo de referência OSI. Esse novo modelo foi denominado modelo TCP/IP, composto por 5 camadas, que são
A camada física, essa camada especifica as características do meio de transmissão, da natureza dos sinais, da taxa de dados e de questões relacionadas. A camada de enlace é responsável pela troca de dados entre o sistema final e a rede a qual está conectado. Para isso, o computador de envio precisa fornecer à rede o endereço do computador de destino de tal forma que a rede possa rotear os dados para o destino apropriado. O computador de envio pode requerer serviços como prioridade, que podem ser fornecidos pela rede. O software utilizado nessa camada depende do tipo de rede a ser utilizado. Camada de rede, também conhecido como IP ou interrede, essa camada tem como função o roteamento entre as várias redes. Um roteador tem a função de repassar dados de uma rede para outra rede em uma rota da origem ao destino. Camada de transporte, também conhecida como TCP, essa camada absorveu a camada de seção do modelo OSI. Essa camada garante que todos os dados chegam no destino na mesma ordem que foram enviados. O protocolo TCP é o mais usado nessa camada. Camada de aplicação. Essa camada absorveu a camada de apresentação do modelo OSI e possui a lógica necessária para dar suporte a diversas aplicações do usuário.